Amém, aleluia. Glória a Deus. O Senhor seja louvado, glorificado nas nossas vidas. Hoje é dia 19 de maio de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Peço perdão aos irmãos, hoje eu estou com o filho em casa. Essa semana foi festa de santo na cidade onde eu moro. E como ontem eles fizeram um show, né? A criançada ficou avisando que não ia hoje. E aí as próprias professoras disseram que hoje vai quem quiser na escola. E eu tô em casa com esses dois meus meninos, minhas duas joias, né? Os dois tesouros preciosos que Deus me deu. E eles brincam, correm, brigam de vez em quando, então pode acontecer algumas interferências aí na gravação. Mas hoje, essa semana, meus irmãos, eu tô com uma sensação de céu no meu coração tão grande. Eu tive aquele sonho da casa e aquilo ainda tá na minha cabeça, sabe? Eu ainda tô com aquela... Toda vez que eu lembro daquele cenário no qual eu me encontrava, eu fiz isso no vídeo anterior, vocês podem ouvir para quem ainda não viu o vídeo. Eu venho aquela sensação, aquela nostalgia, aquela saudade, aquela coisa. Eu não sei explicar, mas é um sentimento muito forte no meu coração. Vem realmente um sentimento muito forte no meu coração. E isso tem trago em mim essa coisa, né? Essa sensação de despedida, essa sensação de conclusão, essa sensação de pedir a Deus que me dê sabedoria para falar de Jesus para as pessoas que ainda não o têm, que me dê amor, que me dê paciência para lidar com as pessoas que estão ao meu redor, que ainda não estão salvas, porque eu sei que tem. Isso, meus amados, eu acho que tem que ser para todos nós, né? Ao passar dos meses, hoje nós estamos no mês 5 de 2015, né? Com o passar dos meses e estão passando tão rápido, vai apertando esse sentimento no nosso coração. E eu peço, a minha oração a Deus hoje, e todos esses dias tem sido essa, que Deus possa usar a nossa vida, no caso a minha vida, o máximo possível para pregar o Evangelho. Essa mensagem que eu vou passar para vocês hoje, ela fala um pouquinho daquilo que está para vir a acontecer conosco, ela vai falar um pouquinho daquilo que nós estamos passando atualmente, e ela vai deixar um recado. Eu peguei esse vídeo hoje, uma irmãzinha, uma amada irmã, me deixou essa mensagem no WhatsApp. Ela me deixou essa mensagem no WhatsApp e eu quero deixar essa mensagem com vocês. Eu me dei como se diz, eu me dei a permissão de baixar esse vídeo após o arrebatamento. Preparem pacotes. A irmã Ivana, ela sabe quem ela é. Foi ela que me passou esse vídeo e eu assisti ele hoje de manhã e realmente é uma coisa que tem estado no meu coração. Ainda não sei como é que eu poderia melhorar. Eu tenho um material que vai ficar para trás aqui, a minha Bíblia em português. Ela está toda escrita e talvez eu até dê de presente a ela, para minha tia, para minha mãe, agora que elas vêm aqui na Itália me visitar. Allora, vamos lá, cominciamo. Eu quero falar com vocês um texto muito lindo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 33 em diante. Não, do versículo 35 em diante. Essa parte do livro de Coríntios, ela vai falar sobre o corpo da ressurreição. Hoje nós vamos bater um papo, meus irmãos, já preparando para as coisas que estão nos aguardando, para nós, aqueles que cremos em Jesus, cremos na salvação, cremos na redenção do nosso Senhor. Então é tempo de preparar a mentalidade para o céu. Eu diria isso, é tempo de preparar a mentalidade para o céu. Inclusive vai ser o título da minha mensagem. Deixa eu só escrever aqui num pedacinho de papel, antes que eu esqueça. Porque como eu estou no início do vídeo, estou escrevendo, é tempo de preparar a mentalidade pro céu, para o céu, vamos pôr para o céu. Ok, esse vai ser o título dessa mensagem que Deus está trazendo hoje para nós. Então tá, não vamos nos alongar muito não. Eu quero ler com vocês então 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 em diante.
Sim. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. Insensato é sem sabedoria, né? É como alguém que não sabe aquilo que está dizendo. E aqui o apóstolo Paulo adverte: insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhes dá um corpo, como determinou. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra por causa do pecado e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. O poder é uma das coisas que o homem mais anseia em ter na vida. Grande parte, ou talvez toda a parte do pecado na terra é por causa do poder. Poder para governar, poder para mandar, poder por ter, poder por ser. Eu sou mais bonita entre todos ao meu redor, eu sou mais inteligente, então eu posso mais, eu sou superior. É conquistar, é almejar, é ter. Satanás, ele desejou ser como Deus e ter o poder que tem Deus, ok? Mas aqui a Bíblia nos diz: é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Nós ressuscitaremos em poder. Nós seremos seres poderosos na eternidade. Não me perguntem, Ana, que tipo de poder é esse que nós teremos? Porque eu não sei, nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas algumas coisas eu já sei. Nós vamos ter um poder de conhecimento, acredito, quase que infinito, se não infinito. Porque Deus está nos dando o mesmo corpo que tem a Cristo, que Jesus Cristo tem. Né? Então nós vamos ter um poder de conhecer coisas assim indescritível. Mas aqui entra no discurso dos mistérios. Qual vai ser o limite? Se é que vai ter um limite. E eu acredito que vai ter um limite. Esse limite se chama onipotência de Deus. A onipotência de Deus será o limite. Aleluia. Aleluia. E é semeado um corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Meus irmãos, eu não sei a fundo o que significa a palavra vivificante em todos os seus adjetivos, mas eu imagino uma coisa que constantemente traz vida. E gera vida, vivificante, aleluia. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Meus irmãos, ler assim parece até uma coisa, como que eu posso te dizer? Parece que a gente simplesmente está lendo um texto, mas se a gente para analisar, meus irmãos,
Isso que nós estamos lendo aqui é glorioso demais, é grande demais, é profundo, poderoso demais. A Bíblia diz que o homem celestial, ele não é perecível. É um homem eterno, vivificante, glorioso, meus irmãos. É como se Deus, ele tivesse investido o mínimo do mínimo no planeta Terra e na natureza humana vinda do pó da terra, justo para ele passar não mais de 100 anos ou 100 e poucos anos na Terra. Eu fui uma velhinha essa semana, 102 anos. Passar aqui na Terra aquilo que ele realmente é. Ele provar para ele mesmo o seu caráter, o seu modo de ser, a sua natureza. É essa, eu sou assim, basta. Deus não precisa de uma eternidade para conhecer a nós e nos fazermos conhecer a nós mesmos. Deus, ele nos deu um pequeno tempo, justo aquele tempo suficiente para que na eternidade, seja você ao céu ou seja você no inferno, você entenda quem você realmente é, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que Deus, ele nos revela como nós realmente somos. Deus, ele já conhece o nosso coração, ele já sabe no que vai dar, mas nós não. Mas aqui está falando do homem celestial. É isso que nós nos tornaremos. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. No céu, na eternidade, com o Senhor, todas as coisas, elas não perecem nunca. A gente leu alguns dias para trás aí que as árvores que vão dar frutos no céu, na eternidade, até na Nova Jerusalém, até no planeta Terra, no milênio já, tudo que começará a ser transformado pela mão vivificadora de Deus não vai perecer. A Bíblia conta que as árvores, elas vão dar uma fruta e aquela fruta não vai apodrecer e cair. É como se fosse uma árvore de maçã que desse o fruto da maçã. O fruto se amadurece, mas vai chegar um momento que ele se estabiliza, o processo de amadurecimento. E se você comer aquele fruto, você vai colhê-lo e vai comê-lo. Logo no lugar dele vai nascer um outro. Mas, enquanto ele não for colhido, ele vai ficar ali, do jeito que é, bom para se comer. Porque Deus, ele não é um Deus de desperdício. Deus, ele não é um Deus que faz as coisas para morrerem. Isso é uma prova do reflexo do que é a vida. Deus é vida, 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 vida. E vida não é uma coisa que perece, que apodrece, que dá bicho, que não sei. Nunca vai acontecer isso na eternidade. As coisas no céu, a gente aprende que no céu se vai comer as frutas, né? Aqui na Nova Jerusalém e tudo. Mas não vai ser nada que vai ser jogado fora, porque se deteriorou. Vão ser coisas que você vai gozar da natureza celestial, ou da natureza eterna, vamos dizer assim, que eu acho que fica melhor. Então nada perecerá no céu, nada, nada, nada. A Bíblia diz, uma das promessas que ele tem para o povo de Israel é que cada um vai receber novamente a sua terra e vai construir a sua casa. E eles vão construir a sua casa e nunca mais vão perder aquela casa. Não é igual hoje que uma pessoa faz tanto sacrifício a vida inteira, consegue comprar uma casa, a prestação, né? E depois de muitos anos, talvez ela não consegue pagar um imposto, ela fica endividada com o banco vai lá, hipoteca a casa e leva embora tudo que a pessoa tem. Ou então vem um cataclisma da vida, destrói tudo, a pessoa perde a casa numa enchente, num terremoto, seja no que for. Mas a Bíblia diz que na eternidade não tem como perecer nem mesmo as mansões celestiais ou tudo que Deus nos der. As ruas vão ser de ouro, não vão dar buraco igual as ruas que a gente tem de asfalto, que tem que ter manutenção. Tudo no céu é vivo. As plantas do céu são vivas, todos os materiais, todos os elementos na eternidade têm vida, 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 vida. Tanto é que a gente vê hoje aí Satanás tentando copiar a Deus em todas as coisas. Tudo que Satanás faz, ele não criou da cabeça dele, da imaginação dele, do poder dele. Ele simplesmente pega algo que ele conhecia já na eternidade e ele ensina para os homens o que é. E hoje a gente está vendo aí a nanotecnologia. Os filmes de Hollywood têm falado da nanotecnologia e já existem experimentos praticados com tecnologia vinda da nanotecnologia. Por exemplo,
algum tempo atrás, a gente já está falando aí de uns 2, 3 anos atrás, eles estudaram essas plantas que você vê quando chove, a água não penetra nas folhas, mas vira bolinha e escorre, né? Quer dizer, são impermeáveis. Então eles estudaram a substância que compunha aquelas folhas e eles fizeram disso uma tecnologia avançada para criar novos tecidos, tipo de tecidos. Então eles pegaram, por exemplo, um tecido de algodão, um tecido de linho, um tecido de vários tipos de derivação e eles banharam no final aquele tecido numa substância feita através do mesmo sistema daquela cobertura das plantas. E depois eles mostram, né, jogando um copo d'água, copo de café, copo de suco, tudo quanto é tipo de líquido, e o líquido simplesmente escorre pelo tecido, em modo que nem mancha, não suja, não estraga, não molha, é só passar um paninho seco como uma poeira. Então é uma cópia, é a nanotecnologia nos filmes mostrando que eles querem, né, implantar nanotecnologia no sistema de saúde para curar o câncer, para fazer uma operação sem ter que abrir o corpo do paciente. Eu particularmente, inclusive, imagino que a nanotecnologia ela vai estar envolvida com a marca da besta. Sim, nós estamos vendo já o microchip, o biochip, toda essa conversa de chip. Mas toda vez que eu vejo isso, é como se eu estivesse vendo um aparelho de televisão de 20, 30 anos atrás. E já sabendo que eu tenho uma televisão de plasma, até 4D, hoje à disposição, mas ainda não foi colocado em onda, em giro, no mercado para se vender. Então eu não sei, eu tenho essa sensação, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que quem colocar a marca da besta não vai poder retirar aquela marca. E aí não fala muito mais sobre isso, ficou ali. Mas dá a entender que se uma pessoa for pôr uma marca da besta, ela não vai retirar o quê? Na cabeça... Tem sentido, porque talvez só cortando a cabeça, né, para tentar tirar e a pessoa morre. Mas e na mão direita? Por que a pessoa não pode simplesmente amputar a mão no momento de desespero, da agonia, arrependeu, foi lá e pum, arrancou a marca da besta, ficou sem a mão? Porque tem alguma coisa muito mais tecnológica por detrás disso. Existe algo muito mais pesado, muito mais profundo, muito mais complicado do que um microchip. Isso é a minha opinião. A gente sabe que muitas das coisas que a gente usa hoje veio do exército, do tempo da guerra, que eles na guerra já usavam tudo que a gente tem hoje. Mas como ficou obsoleto, para eles já não tem mais interesse, eles puseram a tecnologia no mercado. Quer dizer, dentro do tempo justo, Satanás ele tem liberado, né, para os homens algumas tecnologias. Então eu não sei, tem muita coisa que nós nem imaginamos que a ciência já está avançada. Eu penso que o microchip é só mais uma sedução, é só mais uma coisa para acostumar os homens que aquilo no futuro é a solução. Aquilo no futuro vai ser a solução, tá? Eu não sei se esses microchips atuais podem ser retirados sem causar dano à pessoa, mas eu acho que sim. Então eu não sei, ainda não... Olha para vocês verem, o negócio é tão sério que não tem realmente informações tão profundas, estudos minuciosos quanto a esse microchip atual. Mas eu creio que isso é um ensaio para aquilo que está por vir. Eu não penso, posso estar muito errada, porque quem sou eu para já dizer é assim ou é assado? Eu não vou me permitir nunca, a não ser que eu estou vendo uma coisa que é óbvia, que tem prova que é como é. Mas eu não acredito que agora a marca da besta já esteja sendo implantada silenciosamente no meio dos homens. Mas é igual uma coisa, vocês veem, hoje tem um sistema tecnológico, amanhã tem um melhor para substituir o anterior. Então a pessoa tira o velho e põe o novo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Assim eu acredito que vai ser o caso do microchip. Então assim, a nanotecnologia, né, está sendo falada já, então o pessoal já está começando a acostumar com todos esses termos. Mas no céu não é a nanotecnologia, mas é uma tecnologia eterna. Por isso que a Bíblia diz que tudo no céu não vai perecer. Tanto porque Deus ele vai arrancar a maldição da morte. Porque se uma fruta apodrece, é porque a morte, o espírito da morte, ele está em tudo. Por causa da maldição. A Bíblia fala que o mundo, ele jaz no maligno. E que o mundo colheu a maldição do pecado do homem. É por isso que tudo que está na terra perece. Animais morrem, plantas morrem, coisas vão perecendo. Mas vamos continuar. Eis que eu lhes digo um mistério.
Aqui Paulo, aos Coríntios, ele está falando de novo aqui do arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Meus irmãos, aqui no capítulo 15, do versículo 52 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo o exato momento do arrebatamento. Ele está dizendo que o arrebatamento vai ser ao som da última trombeta. Mas ele não diz qual trombeta é e quando vai ser essa trombeta. Mas ele diz, vai ser a última trombeta. Aqui nós não estamos entrando mais uma vez no discurso do dia e da hora do arrebatamento. Mas a Bíblia diz que nós conhecemos as estações. Nós conhecemos as estações, né? E tá girando aí essa conversa aqui nesse eclipse parcial do dia, acho que é 27 de setembro, sei que é em setembro, do Sol. E eu mesma já falei em vários vídeos sobre isso, vai ter a festa das trombetas. Dizem que são tocadas 99 ou 100 trombetas nessa festa. Se essa festa vier cumprir como as outras passadas, né? Se Jesus cumpre, se Deus ele continua cumprindo as festas, acontecendo eventos importantes, como foi o caso, por exemplo, Jesus nasceu em uma festa, Jesus morreu em uma outra festa, teve o Pentecoste numa data de festa, tudo teve festa. Se continua nesse segmento, agora setembro vai ter a festa das trombetas. Eles estão dizendo, tem gente arriscando dizer, que pode ser o som da última trombeta, o arrebatamento da igreja. E a criançada em casa? Eles ficam aqui. Bom, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. É necessário, porque para entrar no céu você tem que ser incorruptível. O que é ser corrompido? É algo que perde o seu estado original, é algo que aceita determinada mudança. Né? Você pega, por exemplo, um juiz corrupto. O que é um juiz corrupto? É uma pessoa que tem direito de julgar com leis corretas, e aí vem alguém com um pouquinho de dinheiro e fala, olha, se você me defender e fazer com que eu vença essa causa, eu te pago tanto. Aí o juiz, sabendo que ele está errado, ele, eu vou ganhar um dinheiro por fora? Ok, então eu vou dar favor a ele, porque eu tenho poder para absolver ou punir quem eu quiser. Isso se chama ser corrupto. É uma pessoa que ela vende, ela se vende, ela aceita algo errado por paga de alguma coisa. Mas nós no céu seremos incorruptíveis. Os anjos caídos, eles foram corruptos. Porque Satanás ele veio com a sedução dele, e aqueles anjos se corromperam. Eles mudaram a mentalidade deles. Eles já não então aceitaram as leis de Deus, o modo que Deus estabeleceu para se viver no céu. Mas eles aceitaram a conversa de Satanás. Então eles caíram por quê? Porque eles eram corruptos. O próprio Satanás foi corrompido por causa dos desejos do seu coração de ser como Deus. Então é isso que está falando. Nós no céu não seremos corruptos. Quer dizer, uma vez que nós formos transformados, cidadãos eternos com Deus, nunca mais Deus vai ter que se preocupar que vai passar pelo coração de um ser humano ali no céu a ira, a rebeldia, a revolta, a revolução. Porque nós vamos ser aquilo que Deus realmente desejou. Né? Vai ser tudo harmônico, vai ser tudo perfeito. E imortal, porque não morreremos nunca mais. Uma vez que Deus nos transformar, nós vamos ser perfeitos para sempre. Glória a Deus. Quando, porém, o que é incorruptível... Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Glória a Deus, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei revela o que é pecado. Eu não vou fazer uma coisa com consciência que eu estou errada se eu não tiver uma lei para aquilo. Por exemplo, uma lei
não se pode dirigir sem cinto de segurança, porque se você for pego, você vai ser multado. Ela é a pena, né? A multa é a pena daquele erro. Então eu tenho a lei. Então antes de eu dirigir, eu vou pôr o cinto de segurança, porque eu sei que é a lei, que tá errado se eu for fazer sem. Mas e se eu tiro o cinto de segurança? Eu fui corrompido por quê? Por um desejo de força maior. E aí eu tô a risco de correr o quê? A lei da multa. Então a lei, ela simplesmente revela o que está errado. Por isso que Deus mandou a lei na terra. Por isso que Deus deu as leis a Moisés. Porque até então aquele povo, ele era um povo desordenado, um povo perdido, um povo que caminhava no escuro. Aquilo que era certo, aquilo que era errado, para eles não fazia diferença, porque ninguém os avisou, ninguém os instruiu, ninguém os ensinou. Tanto que quando eles viveram no Egito, Deus, ele não considerou o pecado do povo. Mas mano a mano que Deus foi passando para Moisés as leis, os estatutos, né, todas as diretivas e ensinamentos de tudo. Se você lê Levíticos, você tem fatiga para ler o livro de Levíticos. Mas ali está explicando as leis, as bases, os cuidados. Por quê? Porque Deus deixou instrução para o seu povo. Agora, uma vez que eu tenho consciência do que é certo e do que é errado, eu estou sujeito à pena da morte. A pena da morte que vem pela lei. Tá? Então, o aguilhão da morte é a lei, porque a lei revela o pecado no homem. O aguilhão da morte é o pecado, olha. E a força do pecado é a lei. A força. Porque quando eu sei que uma coisa é errada, aí que eu tendo a fazer mais. Vocês já viram como é que é? Satanás hoje ele está distorcendo ainda mais as coisas, né? Ele quer se fazer bom aquilo que é mal e quer fazer se entender bem aquilo que é mal, aquilo que é bom, né? Desculpa, eu tô um pouquinho perdida hoje, porque como eu escuto meus filhos falando lá dentro, eu começo a perder a concentração. Mas eu vou deixar esse vídeo porque nós não temos tempo para esperar boas condições. A Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E como o tempo tá curto, tá correndo, não tem tempo para eu ficar aqui, hoje eu vou fazer, hoje eu não vou fazer. Se eu tenho condição de fazer, eu tô fazendo o vídeo. Mais uma vez, perdoe meus irmãos pelo bagunça dos meninos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, aquilo que eu acabei de falar aqui agora. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Amados, eu estou hoje com o coração assim tão feliz. Sabe, eu sinto tanta presença de Deus na minha vida hoje, apesar do estresse, né, dos afazeres, é a campainha que toca, é isso que eu tenho que fazer, daqui a pouco eu tenho que parar, tenho que pensar em tanta coisa, mas eu sinto tanta presença de Deus. Hoje de manhã eu me coloquei a ler a Bíblia, gente, como que sai a lágrima dos meus olhos, porque realmente a presença de Deus, ela é tão linda na nossa vida. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse não será inútil significa que quando você tem o seu coração aplicado no amor do trabalho de servir a Deus, aquilo que você faz, seja lá o que for, não vai ser inútil. Às vezes você vai fazer uma oração, às vezes você vai abençoar um irmão, às vezes você vai interceder por alguém, às vezes você vai publicar o sonho que Deus te deu na internet, às vezes você vai escrever um e-mail e vai mandar para alguém evangelizando, às vezes você vai ajudar a igreja onde você congrega limpando o chão, ou então você vai tentar visitar a velhinha que está ali, que é irmã da igreja, que está precisando de ajuda, ou então você vai num hospital fazer uma visita porque você soube que a determinada pessoa está precisando, ou então você compra uma cesta básica, vai dar de presente para uma família pobre, alguma coisa você faz, Deus ele põe no seu caminho, o Espírito Santo ele nos mostra aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nos é permitido fazer. Eu já falei para vocês, eu aqui na Itália eu não consigo pregar o evangelho. Eu não consigo pregar o evangelho. Eu não sei explicar para vocês o que é, mas eu não consigo falar. Por exemplo, tem pessoas da família que eu procuro falar para elas e elas falam. Eu recebi um telefone agora de manhã, tem uma sobrinha que vai fazer aniversário e minha cunhada pediu que eu fizesse o bolo de aniversário para essa menina. E ela assim, no telefonema, ela começou a me perguntar o que precisava e fazia silêncio. Então eu falei os ingredientes.
E antes que eu terminasse de falar, ela já me atropelou falando mais coisa. Dali ela já mudou de assunto e foi falando. No final só ela fala. Se eu vou na casa dela, ela conversa qualquer coisa comigo, ela não me dá espaço nem para eu me expressar de acordo com aquilo. E eu falo com aquela ansiedade, justo assim, eu preciso falar isso, porque para completar, por exemplo, quais são os ingredientes da torta, do bolo? A farinha de trigo, isso, isso eu tenho, isso, não, porque tudo... Quer dizer, eu não consigo conversar com essas pessoas. Nem coisas normais, quem dirá coisas de Deus. Tem horas que eu vou falar com meu marido, alguma coisa de Deus, o evangelho, eu vou pregar para essa pessoa, ele levanta e começa a ir caminhar em direção ao banheiro, em direção ao quarto, ou então sai. Como alguém que precisa sair. Às vezes ele não tem nem ansiedade de sair naquele momento, mas ele levanta incomodado. E poucas foram as vezes que eu vi ele aberto para ouvir. Aconteceu e acontece. Mas é como se fosse um circuito aberto ou fechado entre situações que a gente se encontra. E você não consegue insistir. Tem pessoas, por exemplo, pessoas conhecidas, amigas minhas, que eu tento falar de Jesus para elas, mas elas não me dão vazão nem para cumprimentá-las. São pessoas que viram o rosto para mim, eu não consigo nem falar, oi, tudo bem, como é que você está? Sabe? Eu não sei explicar, mas eu acho que vocês sabem isso. É uma incompatibilidade espiritual muito grande que eu vejo. Em contrapartida, tem coisa que eu consigo fazer com tanta tranquilidade, flui, funciona. Então, meus irmãos, eu pego isso como uma seguinte base: o Espírito Santo. Ele coloca no nosso caminho aquilo que nós temos permissão de Deus para fazer, porque é o tempo para fazer tal coisa. Deus tem posto a permissão na minha vida de publicar esses vídeos. Deus tem posto a permissão na minha vida de falar de Jesus para os meus filhos. Deus tem me dado a permissão, tanto, né, de tanto em tanto, de evangelizar meu marido. De vez em quando escapa alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma cunhada minha que ela tá ligada no meu Facebook. Quer dizer, eu não consigo falar de Jesus para ela, mas tudo que eu publico, né? Porque o meu Facebook eu não uso para ficar conversando com ninguém, porque eu não tenho tempo, meus irmãos, realmente. Ou eu faço esse trabalho no YouTube, ou eu paro fazendo outras coisas. E eu sei que o Facebook, ele toma muito tempo da gente, porque a gente acaba ficando ali, né? E lê, e assiste, e lê. Quando assusta, 2, 3 horas passam assim, você nem percebeu. Então, eu me disciplinei a simplesmente... a direcionar coisas que de antemão eu vi no Facebook, então eu simplesmente repasso. E quando alguém me passa uma mensagem ali, eu respondo, mas não tô entrando no Facebook de todo mundo, olhando quem é. Às vezes, para ter uma ideia rapidinho, alguma pessoa ou outra que talvez tenta, né, a chegar mais a mim, eu dou uma olhada rapidinho, mas não fico lendo tudo que todo mundo publica todo dia, porque não tem jeito, não tem tempo. Mas eu tenho Facebook justo para quê? É um gancho a mais para pregar a palavra de Deus. Porque através dessa ferramenta, ela todo dia que abre o seu Facebook, porque lê tudo de todo mundo, ela vai ter atualização do que a Ana Paula publicou. E ali tem terremoto não sei aonde, Jesus está voltando, não sei o quê. E alguma coisa ela está assistindo. Quer dizer, eu tenho certeza que ela já tem uma ideia daquilo que está passando na minha cabeça. Na cabeça da minha cunhada, ela sabe, a Ana Paula está esperando Jesus voltar. Ela fala que a qualquer momento ela vai sumir. O povo que segue, que está com ela, as pessoas que estão em convivência com ela, todos falam mais ou menos a mesma coisa. Eles estão falando que está tendo terremoto, então está escrito ali na reportagem do Facebook, que no Mateus 24 fala sobre isso. Quer dizer, são situações que estão aguçando e estão passando alguma informação para ela. Bem ou mal, alguma coisa está chegando. Quer dizer, sementes estão sendo lançadas. Se ela fica na grande tribulação e a ficha cai, ela vai entender, poxa vida, Ana Paula estava falando todas essas coisas antes de acontecer o fato. E ali vai despertar nela interesse, caso seja o caso dela buscar a palavra de Deus. Eu falei com ela alguns anos atrás que eu li a Bíblia toda. Ela rapidinho, para competir comigo, ela leu também. E se você pega a Bíblia dela, é toda marcada, toda escrita, toda tal. Mas ela continua vivendo uma vida de pecado, idolatria, vícios e tantas outras coisas. Quer dizer, a Bíblia dela não fez efeito nela nesse momento. Mas quem sabe é uma semente que vai germinar no tempo oportuno. Amém? Então, meus amados... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso aqui é Deus falando para você hoje, meu irmão.
Se você faz a obra de Deus com coração, com amor, com dedicação, ele diz que o seu trabalho na sua obra não vai ser inútil. Nós não estamos falando de quem vai fazer exibição de louvor porque quer mostrar que ele é bom a cantar e faz um show gospel e ganha 80, 90 mil reais. Nós não estamos falando desse caso. Mas nós estamos falando do caso das pessoas que realmente são sinceras no Senhor e realmente fazem um trabalho de coração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que ter consciência do que realmente é fazer a obra de Deus. Que isso não fuja da cabeça de vocês. Eu quero entrar agora em 2 Coríntios, capítulo 4. Porque esse capítulo é um pouquinho grande, mas ele vai mostrar para nós uma coisa que muitos de nós estamos vivendo. Eu tenho visto e vivido momentos e pessoas que estão passando por dias de tristeza. Tem gente que simplesmente levanta de manhã, uma tristeza, uma vontade de chorar, uma angústia, uma agonia, uma falta de esperança, olha tudo e não consegue, meu Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô triste? Por que é assim? Meus irmãos, isso é a vida. Você vive num corpo corrupto e nós somos muito delicados diante de certas situações. Existem frustrações, existem tantas coisas. Mas o capítulo 4 de 2 Coríntios, ele nos traz uma grande mensagem sobre esse tipo de caso. Então é melhor eu lê-lo e comentar enquanto eu leio do que eu começar a falar pela minha cabeça. Olha, 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1. Portanto, olha, o título na minha Bíblia é Tesouros em Vasos de Barro. Só para comentar rapidinho esse título na minha Bíblia, Tesouros em Vasos de Barro. Um vaso de barro é frágil, ele é delicado. É um vaso que precisa ser transferido, né, transportado com cuidado, para que se cair, quebra, racha, trinca, né, infiltra. Mas dentro desses vasos, a Bíblia está dizendo tesouros. E que é esse tesouro? Aqui começa. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia, aquilo que Deus te deu não é porque você é bom no que faz. Você é bom porque tem uma voz maravilhosa, você é boa porque você é muito prestativo, etc. Mas aquilo que Deus nos dá de dom, o nosso ministério, foi dado a nós porque Deus teve misericórdia de nós. Então, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Me embrulhei com a palavra. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Porque tem como, meus irmãos, se uma pessoa ela é astuta e ela é vaidosa em si mesma, ela pode conduzir as coisas pelo próprio interesse dela. Mas a Bíblia diz que nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos. Quer dizer, nós estamos aqui expondo a palavra verdadeira à consciência de cada um daqueles que a escutam, em modo que vocês sabem, opa, isso me foi avisado, opa, me foi dito assim, opa, eu fui alertado, opa, eu fui explicado como que é a real situação diante de Deus. Porque tudo que nós fazemos está diante do Senhor, a consciência de todos diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós também seremos julgados pela nossa consciência. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, aqui Paulo ele coloca essa suposição, porque ela é palpável, ela é viável, ela é possível. Ele diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, ele não consegue ser entendido como ele é, tá? Alguém não consegue entender, interpretar, absorver o nosso evangelho que vem de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, vou ler de novo. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Quer dizer, aquilo que não consegue ser compreendido do nosso falar, do nosso passar, diz o apóstolo Paulo, ele está sendo incompreendido por aqueles que estão perecendo. São pessoas que elas já estão perecendo, para elas está encoberto. O Deus desta terra
seria Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes. Primeiro, não é de qualquer um, mas são daqueles que não creem. E a gente vê isso hoje. Os sinais, eles estão berrando. Os sinais, eles estão gritando. Os sinais, eles estão no letreiro vermelho piscando no céu. E as pessoas não querem aceitar. Tem gente dizendo, sempre teve terremoto, sempre teve guerra, sempre foi assim, crise econômica de tanto em tanto. Um dia nós estamos bem, um dia nós estamos mal. Quantas vezes o Brasil já não passou por inflação e crise econômica, mas se conseguiu levantar? Ficou bambo das pernas, mas depois levantou. Tem desculpa, tem explicação para tudo. A Bíblia está dizendo que isso são para os descrentes, são pessoas que elas não creem. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Olha aqui, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Aleluia! Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, que é o que eu falei antes. De todos os lados somos, olha só, pressionados, nós, vamos começar a analisar isso que eu estou lendo aqui. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos? Como não? Quantas coisas a gente tem visto que a gente literalmente tem ficado perplexo. Uau, a apostasia da igreja, as loucuras que a gente está vendo nos dias atuais nos tem feito perplexos, mas não desesperados. Meus irmãos, a gente está vendo todo dia catástrofe no mundo inteiro e sim, nós ficamos perplexos, mas não desesperados, porque a nossa fé no nosso Salvador é maior. Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus, ele não abandona os seus. Abatidos, isso é principalmente aquilo que está acontecendo nos dias atuais com muitos de nós. Nós somos abatidos, é aquela tristeza, é aquela angústia, é aquela quase depressão que chega a muitos de nós. Mas nós não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. O que é o morrer de Jesus? É o renunciar do mundo, é o morrer para o mundo. Jesus, ele não viveu para o mundo, mas ele morreu para o mundo. E ele duplicou isso nos seus. Então, o morrer para o mundo é o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Ser entregue à morte é negar o pecado, é não aceitar as corrupções do mundo. Às vezes aquilo que vem é muito sutil, mas é muito bom. Mas nós falamos, não, eu não quero. Não, eu não aceito. Ah, meus irmãos, é difícil, mas nós temos morrido a cada dia por amor ao nosso Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, o Evangelho, a graça de Deus, a salvação do Senhor, ele está alcançando um número cada vez maior de pessoas, aleluia. Faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus, aleluia. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, olha aqui, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
É o cansaço, meus irmãos, é a fatiga, é o peso do mundo. O mundo está muito carregado de pecado, está muito pesado carregar esse fardo. E é por isso que a Bíblia mesmo, ela reconhece que nós estamos a nos desgastar. Nós estamos a nos desgastar fisicamente porque a gente envelhece, porque a gente adoece, mas também nós estamos nos desgastando na alma. Nós estamos estressados, nós estamos tristes muitas das vezes, é isso que a Bíblia fala. Porém, ele disse, embora nós estejamos exteriormente, estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu não sei se você já observou isso, eu glorifico a Deus que isso venha a estar acontecendo na sua vida. Quanto mais você está abatido por fora, isso você que realmente está buscando a Deus com sinceridade, realmente tem a Ele na sua vida. Quanto mais você está abatido por fora, mais você está crescendo por dentro. Dia após dia, mas você está sendo renovado. Coisas novas estão vindo até você. Você está arrastando. Eu vejo irmãozinha arrastando, dizendo, eu não estou conseguindo ouvir nada, ler nada, orar. Eu estou querendo ficar na cama o dia inteiro hoje. Hoje é meu dia triste. Hoje eu estou muito para baixo. Mas ele vê que com o passar do tempo ele tem crescido a si mesmo. Ele tem tido um entendimento maior das coisas de Deus, uma revelação. Ele tem entendido as coisas de Deus com um modo muito lindo. Porque Deus está fazendo com que você seja renovado dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo, ele comparava os nossos sofrimentos como leves e momentâneos. E olha que Paulo sofreu, meus irmãos. Paulo passou por prisões, Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por humilhação, perseguição, Paulo foi torturado. Então assim, mas ele comparou isso tudo como sofrimentos leves e momentâneos, porque a fé de Paulo, a esperança dele no Senhor e a vida de intimidade que ele tinha com Deus era muito superior àquilo. Então ele comparou como sofrimentos leves e momentâneos. Agora, se Paulo, que passou por tudo isso que a gente vê aqui nas suas cartas, a gente lê tudo que ele passou, imagine nós que estamos na nossa casa comodamente com o YouTube no ouvido no momento, que depois você levanta, vai almoçar, vai jantar, vai dormir, vai passear, vai trabalhar. Tem umas ofensas, tem umas perseguições, mas comparado àquilo que Paulo passou, e se ele comparou aquilo a coisa leve e momentânea, nós também não poderíamos comparar. Aleluia, levemos em consideração a vida do apóstolo Paulo. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. E a Bíblia nos ensina a caminharmos pela fé. Pela fé, meus irmãos. Somente pela fé nós podemos caminhar. Eu tenho caminhado pela fé. Passo dias bons e passo dias maus. Mas a minha esperança no Senhor, ela não tem tido a sua perda. Eu tenho sempre essa certeza que vai passar, que é leve, é momentâneo, tudo vai passar. Hoje eu posso chorar, mas amanhã eu estarei mais forte. Coisas maiores vão ser reveladas. Olha que coisa linda. Semana passada foi uma semana muito pesada para mim. Eu tô falando pesada mesmo, meus irmãos. Acidente de carro, não comigo dentro, nem com ninguém dentro, mas o único instrumento que a gente tem aqui hoje na Itália para trabalhar, para sustentar a nossa atual vida é esse carro. Meu marido trabalha com carro. Então esse carro podia ter caído numa ribanceira, num buraco, tá todo destruído hoje. Mas Deus colocou a sua mão e não permitiu que nada acontecesse. Problema seríssimo com o banco. Problema que, se nós não conseguíssemos resolver com o banco, que deu um ultimato, falou, em 20 dias você tem que trazer tal dinheiro ao banco. E meu marido, infelizmente, a gente com a crise na Itália, ele não trabalha como ele trabalhou há tempos atrás. E assim, entrou uma semana muito terrível. Mas depois ele já trouxe para mim, olha, eu tenho 70% do valor já nas minhas mãos e eu estou trabalhando que dentro do período de 20 dias eu vou conseguir o restante e a gente vai quitar a dívida com o banco, porque ele fechou a empresa que ele trabalhava e ele estava no cheque especial da empresa e o banco falou para ele, se você não tem mais empresa, nós não podemos sustentar a sua conta como empresa, então você vai ter que fechar a conta com o banco e transferir para uma conta de pessoa física. Mas para fechar a conta, ele tinha que cobrir um cheque especial, que querendo ou não, a gente sempre está nele. E aí veio o desespero. E agora, como é que eu vou cobrir esse valor em euro?
E Deus, ele já trouxe a provisão. Meu marido caiu doente durante 4 dias. Ele tá magro. Ainda agora eu tô vendo ele. Ele mudou radicalmente. Ele emagreceu muito. Não é que ele era gordo, mas ele ficou chupado, como a gente fala aqui na Itália. Ele tremia de saltar da cama, de febre, de corpo. Veio um vírus nele, um negócio feio demais. Mas hoje ele tá aí, tá trabalhando. Tá? E fora isso, outros problemas, né? O inimigo veio com tudo para tentar destruir praticamente 1.000 euros de conta de luz em 2 meses, coisa que a gente nunca passou por ela, mas Deus já providenciou e devagarzinho a gente está conseguindo sair. Problemas, meus irmãos, e a gente em contrapartida, enquanto eu estava vivendo essa semana com lágrimas nos olhos, porque realmente foi muito forte, eu tô contando por alto, mas só Deus sabe o quanto que eu fiquei angustiada, tá? Mas em contrapartida eu continuei aqui fazendo o meu trabalho com o Senhor, porque o meu coração, ele não está mais preso no mundo, mas ele está preso no céu, ele está preso na glória eterna, no reino eterno, na salvação e na esperança que Deus tem trago para mim. Então, em contrapartida, eu continuei fazendo esse trabalho, e foi ali que eu me alimentei. O fato de eu gravar os vídeos que eu gravei semana passada pode ter edificado a vida de quem escuta? Sim. Como não? Porque eu preguei a palavra de Deus, eu não preguei a palavra da Ana Paula. Eu simplesmente li a Bíblia para vocês, como eu acabei de fazer agora. E a Bíblia diz que a palavra vai e vem, não volta vazia. A semente tem sido lançada no coração de quem escuta, mas mais edificada e mais renovada e fortificada fui eu em tudo isso. Por quê? Porque através disso Deus me deu um sonho. Ele falou, a sua casa está pronta. Você pode sentar na varanda da sua casa, que se chama Sua Vida Nessa Terra, com as chaves na mão e esperar que a qualquer momento eu vou vir te buscar. Quer dizer, Deus me deu um presente tão lindo, um sonho que eu contei no vídeo passado. Quer dizer, eu tenho mais do que nunca essa certeza de que a qualquer momento a minha vida, ela vai ser resgatada pelas mãos de Deus. Eu vou subir aos céus e vou receber essas promessas que eu acabei de ler para vocês, de um corpo glorificado, de um corpo imperecível, de um corpo glorificado, não mortal mais, um corpo eterno, glorificado, poderoso, vivificante e etc. Sabe, meus irmãos, por isso que Deus trouxe essa mensagem para nós hoje. Não é eu que fiquei aqui catando, hoje eu quero falar sobre isso com os irmãos. Mas é porque eu fico vendo algumas coisas na Bíblia e de repente Deus faz como que uma coisa que toma forma. E eu aí então tenho essa palavra tão linda para passar não só para vocês, mas para mim mesma. E agora, como eu disse, a irmã mandou esse vídeo para mim, né? Esse vídeo que fala, preparem os seus pacotes. Foi uma revelação que veio. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar de novo aqui para mim não perder. Irmã, se eu não me engane, dá-me um momento que está carregando irmã Ivana, ela passou um vídeo para mim hoje de manhã. Após o arrebatamento, preparem pacotes, um tal de Still Sim, tá? Provavelmente essa pessoa, ela teve um sonho, uma visão, e Deus alertou ela sobre essas coisas. E eu vou colocar esse vídeo no final, porque nós temos que viver por obediência e pela fé, tá? Nós temos esperança que Deus, ele vai salvar até o último momento. Enquanto se puder haver salvação na terra, Deus, ele vai trazer a salvação. Agora a salvação é para a igreja, é no arrebatamento. Mas após o arrebatamento vai ter uma coisa chamada grande tribulação, onde vão vir os santos da grande tribulação, que não receberam a marca da besta, nem na testa, nem na mão direita. E eles vão ser decapitados, eles vão morrer. E eles vão ressuscitar no início do milênio, após a batalha do Armagedon. A Bíblia fala também que vai ter os santos judeus, o remanescente de Israel que vai ser salvo. E a Bíblia fala que vai ter gente que até então vai até escapar de tudo isso. Eu não sei como, a Bíblia não revela. Mas existem pessoas de todas as tribos, raças, nações que vão escapar da grande tribulação sem morrer. E eu não sei como essas pessoas não vão receber a marca da besta. Não sei como, não me perguntem. Eu não quero nem ficar escafunchando para não blasfemar contra Deus ou blasfemar. Mas a Bíblia diz que vai ter salvação. Mas nós que sabemos a verdade, nós precisamos nos preparar e deixar algum material. Eu tenho deixado, eu tenho a minha Bíblia que está toda escrita, toda cheia de explicação. Eu já estou alertando as pessoas aqui agora, ao vivo, com a minha boca, quando é um tio, uma parente, uma mãe, não sei quem. Eu estou falando, eu acabei de citar o exemplo do Facebook, que a cunhada, né, que não me permite falar pessoalmente, ela está sempre bisgoiando que eu ponho lá. Então, de algum modo, alguma coisa está sendo lançada.
e falta, né, escrever alguma coisa. Aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu caminho, eu vou fazer, meus irmãos, porque eu não sei. Esse vídeo que eu vou para vocês logo em seguida, ele vai explicar muito bem isso que eu estou dizendo. Eu não preciso usar as minhas palavras, mas eu peço aos irmãos que prestem atenção em nome de Jesus nisso que essa irmã está trazendo nesse vídeo e levem em consideração pela prudência em preparar alguma coisa. Existem pessoas que nós amamos que infelizmente elas não vão ser arrebatadas. Existem pessoas que nós conhecemos que infelizmente vão ficar para trás. Então, meu irmão, se você puder deixar um pacote, como diz aqui, preparar o seu pacote, que é o que esse vídeo vai explicar, a partir de hoje, coloque esse compromisso com o Senhor. Faça a sua parte, meus irmãos. Nós temos que lutar até o último momento. Aquilo que a gente puder fazer. Não vamos ficar de braço cruzado assistindo o espetáculo que está à nossa frente, porque eu chamo a vida de um grande espetáculo. Um espetáculo da luta entre o bem e o mal. Sim, é uma luta entre o bem e o mal. E Deus, ele está envolvido nessa luta. Deus, ele está separando aquilo que é dele. Ele está recolhendo aquilo que a ele pertence, porque o quer, o deseja, o ama, o escuta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E em contrapartida, Satanás, ele também está arrastando os seus com ele. Então é sim uma luta contra o bem e contra o mal. Então prestem atenção nesse áudio que eu estou colocando aqui. Peço permissão à irmã Ivana, abençoo a vida dela, agradeço a Deus pela vida dessa mulher, que é uma serva do Senhor, é uma pessoa que tem ouvido a voz de Deus e provavelmente está providenciando isso que ela me passou, e eu deixo essa mensagem. Eu acho, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que tudo que edifica, tudo que ajuda, tudo que promove a salvação, a gente precisa duplicar. Se você tem um material que você sente no seu coração, isso é de Deus, cria um canal no YouTube, publica, descarrega no seu computador, publica de novo e faz esse trabalho, multiplica. Nós precisamos semear. Chegou um ponto que a gente não pode mais pegar a semente do saco, né, de sementes, seria a palavra de Deus, fazer um buraquinho com muito cuidado, colocar a semente e fechar. Nós estamos num tempo que a gente já tem que jogar a semente para o alto. A gente precisa pegar a semente e jogar nos campos. E com pressa tentar cobrir para fazer com que aquilo nasça por um milagre. Porque o tempo está curto, tem pouco tempo, não tem mais tempo da gente ficar rodeando demais. A gente tem que trabalhar, receber o que presta, receber o que edifica, receber o que é bom, de algum modo duplica. Estampa, imprime, faz alguma coisa, faça alguma coisa. Porque nós precisamos, nós estamos de despedida nesse mundo, literalmente. Não sei se faltam poucos dias, não sei se faltam poucos meses, ou se faltam pouquíssimos anos, coisa de 2, 3 máximo anos, ou até 4, 5, não sei, mas o coração está falando, está perto, não tem mais tempo, e nós precisamos nos preparar para o céu. Por isso que Deus, ele trouxe essa mensagem para nós hoje, e agora eu consigo completar ela com esse vídeo muito lindo que eu recebi hoje de manhã. Então que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, me perdoem pelas falhas hoje por causa da agitação da casa, mas eu creio que aquilo que Deus queria falar, ele falou com todos nós nos dias de hoje. Jesus abençoe a todos, prestem atenção nesse áudio logo em seguida, amém? Jesus abençoe, amém, amém e amém. Preparem pacotes. Jesus fala sobre o que está por vir. Hoje é dia 13 de março de 2015. Tivemos uma situação muito interessante. Ficamos sem conexão com a internet. Eu não sei se foi o cabo de fibra óptica que foi cortado ou o que quer que tenha acontecido, porque há uma construção acontecendo. A conexão foi interrompida o dia todo. E como nosso telefone funciona com o pacote da internet, não pudemos utilizar também o telefone. E eu comecei a sentir a frustração e o isolamento que vem quando não consegue se comunicar com as pessoas que normalmente se está acostumado. Então, eu comecei a pensar como as outras pessoas se sentirão quando a internet não estiver funcionando. Quão isolados, temerosos e confusos eles ficarão também. Aquilo era um peso em meu coração quando me acheguei à oração. E o Senhor disse: é muito importante que você deixe pacotes
preparados para os seus amados. Este pensamento não vem de você, Claire. Ele tem estado em meu coração e minha mente o dia todo. E a situação de você ficar sem comunicação aconteceu em um bom momento. Filhos queridos, se esta mensagem está sendo administrada a vocês, eu quero que os preparem e deixem em lugares onde possam ser encontrados por seus amados quando vocês se forem. Isso é apenas uma precaução, porque os lugares que vocês costumavam visitar não mais existirão depois do arrebatamento. Aqueles em posições de poder já fizeram uma lista daqueles que são uma ameaça para seus planos. Quando você encontrar algo que o toca e que amplia o seu ponto de vista, que lhe assegura a paz, baixem isso, façam um download e guardem onde possa ser encontrado. Eu perguntei ao Senhor, devemos fazer CDs ou DVDs? Ele disse, qualquer coisa que seja mais estável e conveniente. Até mesmo 2 cópias não serão um exagero, em caso de algo acontecer com a primeira cópia. O diabo está com pressa para destruir tudo que seja santo e que proporcione aprendizado, para que então ele possa isolar os que forem deixados para trás. Nós temos PDFs também, que podem ser impressas. Jesus disse, sim, impresso é melhor. É fácil de ler e útil quando a internet tiver desaparecido e os poderes das trevas avançarem, porque irá demorar um bom tempo até que os serviços e facilidades sejam reconstruídos. Esses pacotes devem estar acompanhados de uma carta muito amorosa. Evite causar culpa, o que pode deixá-los irados ou conduzi-los ao desespero. Seja construtivo, seja positivo, seja esperançoso, mas acima de tudo, sejam amorosos. Eles sabem muito bem o que perderam. Vocês não precisam focar nisso. Ao invés disso, vocês precisam fortalecê-los, porque seus joelhos mal poderão apoiá-los. Deixe para trás, de alguma forma, uma lista de coisas que devem ser abandonadas, e isso ajudará a prevenir argumentações. Seja justo na distribuição, seja especialmente bondoso com aqueles que não merecem a sua bondade. A sua atenção completa agora deve estar na salvação deles. Eu sou um Deus amoroso, mas eu sei que na humanidade há muitos que dificilmente serão convencidos disso. Mas lembre-se, aqueles que eu predestinei eu previamente conheci. Sejam completamente compassivos em suas cartas. Peçam perdão. Descrevam o quanto vocês pecaram contra eles para não fazê-los desfalecer. Peçam perdão. Eles precisarão dessas graças para limpar o passado e caminharem rumo ao futuro. Acredite em mim, isso será um consolo. A transição mais difícil que qualquer pessoa jamais poderá imaginar será essa mudança, mas eu estarei com eles. Encoraje-os a terem uma adoração espontânea ou uma oração íntima que segurem em minha mão para prosseguir. Eu os conduzirei e os confortarei amorosamente, mas eles precisam se achegar a uma oração íntima. Sim, orar de joelhos e suplicar é muito eficaz, mas é muito melhor ter um relacionamento íntimo e pessoal, de andar de mãos dadas com Deus. Então, todo o restante vem naturalmente. Eu quero que eles saibam que eu os amo, que eu sou acessível e que eu estou com eles, que eles têm um futuro. Morrendo eles agora ou vivendo durante a tribulação, eles continuam tendo um lindo futuro.
eu também quero que eles saibam que não está tudo perdido, não está tudo acabado. Suas vidas estão apenas começando. E embora haja uma jornada cheia de perigos, será profundamente recompensadora a aproximação deles a mim, à medida que eles verem meus milagres e experimentarem as profundezas do meu amor por eles. Isso é algo que eles estiveram fugindo e evitando por toda a sua vida, mas agora é o tempo de eles reconhecerem que eu sou real, que eu os amo e eu estou com eles. Todas as coisas que eles deveriam ter feito por todos esses anos, mas evitaram, terão que ser feitas neste momento. Aqueles que perderem sua vida a acharão, e aqueles que se agarrarem a ela a perderão. É um paradoxo que se revolve entre fé e confiança. Felizmente, há um cumprimento desses sinais nas escrituras da Bíblia que os farão dar uma volta de 180 graus. Mas, infelizmente, alguns escolherão com plena consciência das consequências ir em frente e seguir seu próprio caminho. Eles têm lições para aprender e um dia compreenderão as profundezas de sua rebelião e compreenderão completamente quais as consequências que terão que ser suportadas. Senhor, nós chegaremos a ver alguma coisa do que acontecerá na tribulação? Haverá um tempo para revisões, em outras palavras. Será mostrado a vocês algumas coisas necessárias para a compreensão relativa ao fim, ao clímax. E antes de voltarmos, mais será mostrado a vocês para que se preparem para governar e reinar comigo. Mas antes de tudo isso, haverá um tempo de grande orientação, treinamento para equipá-los para seus tempos na terra. O que vocês consideram insuportável agora tem um contexto muito diferente, visto do ponto de vista do céu. Entretanto, ainda haverá como um período de lua de mel, que eu não irei estragar trazendo a ela os sofrimentos da humanidade na terra. Naquele momento, eu tinha algumas perguntas mais, como eu sempre tenho, e eu disse: perdoe-me, Senhor, mas eu estava pensando algumas coisas. Vá em frente. Toda noite há algo, mas eu compreendo. Senhor, ainda é difícil imaginar que nós não seremos capazes de ver e ajudar nossas famílias. Esse é realmente um ponto que me deixa preocupada. Isso é porque você está apegada demais a eles e não compreende o caminho da santificação que cada alma precisa andar. É por isso que eu lhe disse na noite passada que você está se metendo no caminho. Você acha que sua presença na vida deles é mais importante do que a minha? Oh, não! Mas eu acho que ambas presenças seria algo interessante. Percebe por que eu não permitiria isso? Eu posso apenas imaginar quantos problemas haveriam se eu estivesse com eles. Claire, haverá tempos onde você terá permissão para tocá-los, para encorajá-los, mas não mais do que isso. Eu tenho que fazer isso do meu jeito. Senhor, eu aceito o seu jeito, mas eu preciso me conter nisso. Por favor, me ajude. Eu já a estou ajudando. E no céu, meu amor, você será uma mulher muito ocupada de fato, o que a ajudará a se aquietar de seus temores. Isso pode ser uma pergunta boba, mas o inimigo pode afetar o nosso pensamento no céu? Não. Ele não tem essa permissão. E você experimentará tal liberdade em pensamento no céu, que então compreenderá a tremenda pressão das forças das trevas sob a qual está em sua vida terrena. Então,
qualquer pensamento com desordem que aconteça no céu é inteiramente de nós mesmos? Claire, no céu não há pensamento com desordem, apenas verdade e claridade. Isso é algo que deve ser experimentado para que seja crido. Então nem mesmo tente imaginar isso. Eu não quero você se preocupando por antecipação. Tudo acontecerá da maneira muito mais natural. Tudo tem sido preparado para a sua vida na eternidade. Há algo mais, Senhor? Diga aos seus ouvintes que não há muito tempo restante e que eles precisam preparar os pacotes para seus amados. E para aqueles que não têm entes queridos, façam pacotes para as pessoas que estão ao seu redor. Não que vocês precisem desse tipo de incentivo, mas muita graça será dispensada pelo fato de vocês pensarem em outros e prepará-los para o que está por vir. Por esse ato de bondade, vocês evitarão que muitos se quebrem em desespero, e mais tarde eles irão agradecer a vocês por terem sido o único ponto de sanidade em meio a toda a confusão. Por favor, sejam fiéis. Por favor, preparem-se. Eu os amo.